Caetano tem uma frase de Fora da Ordem, que é muito massa, que faz: eu não espero pelo dia em que todos os homens concordem, apenas sei de diversas harmonias possíveis, sem um juízo final. E eu tenho esse pensamento também. E ele fala de briga algumas vezes, várias pessoas falam da luta. Naquela música Fosse Estranha, ele diz: eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos e tive no fundo de cada vontade encoberta. Mas a coisa mais certa das coisas não vale um caminho sob o sol, que é não vale um dia de vida. E tantas outras coisas, né? Por que eu tô falando isso? Tô falando um negócio aqui de economia, pá, e a turma dizendo que a China conseguiu fazer, em resumo, tudo, ela conseguiu em 20 anos, 15 anos, fazer tudo que os Estados Unidos passou décadas fazendo com guerra, ela fez sem dar um tiro. E é só foco diferente, ponto de vista diferente. Eu sei que eu vou acabar divagando para outra conversa. E eu vi várias pessoas dizendo isso, porque eu, dessa forma, eu fui começou a falar dessas coisas, eu comecei a ver também sobre a questão da bolha da inteligência artificial. E no fundo, o que a gente vive num mundo onde a mentira reina. Mas a mentira é a falsa ilusão, a pequena verdade, é só isso que roda. Então, eu digo que uma ação vale tanto porque daqui para frente ela vai gerar tanto. Então, bitcoins, essas coisas, começa a gerar muito dinheiro, o povo comprando ação. E às vezes as pessoas, tipo, que nunca nem botaram dinheiro na poupança ou nunca mudaram o seu ponto de vista sobre a economia. Seu ponto de vista sobre a economia, que não é coisa de economia complicada, não. Porque eu não sei o que significa os termos de todos de LCI, LCA, eu sei o que é CDB, porque eu estou vendo agora, mas assim, eu não sei nada disso. Eu só consigo entender que para eu ter dinheiro, eu tenho que gastar menos e fazer mais dinheiro trabalhando e guardar isso. Então, gastar menos, fazer mais dinheiro e guardar o que eu recebo. Como eu vou guardar? Existem várias formas. Isso é básico. E quem sabe de economia vai te dizer da melhor forma possível. O quanto por cento tu faz, mas enfim. Que inclusive eu dou um conselho para vocês assim. Se você quiser investir dinheiro, invista no Tesouro Nacional. Por várias coisas. Uma porque você bota pouco e daqui a 10, 15, 20 anos você tem uma grana boa. E outra que você está enriquecendo o seu país. Você está emprestando dinheiro para enriquecer esse país. Se todo mundo, se todo mundo colocasse, se todo brasileiro colocasse acho que R$ 100 no Tesouro Nacional, era tanto do dinheiro que o país teria para fazer tanta coisa. Não faria se fossem escroto corrupto, né? Mas isso aí é outra história. Mas enfim. Então, a inteligência artificial está gerando uma promessa que ela não tem perna para cumprir. Ela não tem pano para fazer essa manga. Ela não tem pano para manga. Ela não tem couro para encher o ser humano. E vai dar em merda isso. Teoricamente vai dar em merda. Então, toda a mentira que os Estados Unidos criou, fez, inventou de o que você tem que comer, o que você tem que fazer, tudo que virou uma lei, uma regra, vem a China por outro lado. Eu não estou falando de política, de posição política, de comunismo, capitalismo, não. Eu estou dizendo que a postura adotada durante anos pelos Estados Unidos e a postura que a China começou a adotar, sendo um país de 2 bilhões de pessoas, eu acho, né? 2 bilhões? Não. 1 bilhão é alguma coisa. O Brasil tem 250 milhões, 1 bilhão é alguma coisa, perto da Índia, né? Então, eu acho que é isso. Eu também não sei, galera. Eu não fui pesquisar isso, não. Tô dizendo que eu já ouvi falar disso. Uma porrilhões, zilhões, como diz Caetano, zilhões de pessoas. E ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu mudar, conseguiu transformar o que era um lugar miserável para ele. Aí você vai dizer, ah, mas eles são assim, assim. Cara, eu não sei, eu nunca fui na China, só vejo alguma coisa dela, vejo nos Estados Unidos. E o que eu vejo é resultado. Eu falo como professor, eu falo como treinador, eu falo como pai. Resultado. Existem várias teorias, mas assim, primeira coisa, você está baseado no que você viu ou no que te falaram. Tem um bocado de gente aí da mesma visão capitalista, da direita, que fala de coisas que disseram. Nunca mais eu esqueço. Conversando com um amigo meu, Marcos, professor de matemática lá do CPI, que é lá de Olinda. Marcos Figuraça. E Marcos, eu falei com o Edson, mas você viu ou alguém te disse? Eu fiz, não, Marcos, eu ouvi falar, eu fiz, então pronto. Isso eu guardei. Porque falaram. Uma vírgulazinha. Uma pessoa dizer, ah, mas a vacina matou gente. Eu digo, olha, eu não conheço ninguém que morreu por causa da vacina, da Covid. Mas eu conheço inúmeras pessoas que tomaram a vacina e não morreram.
Até porque antes da vacina se morria mais, muito mais, inumeramente mais, 700 mil pessoas. Depois da vacina parou de morrer. Isso é fato. Se existe a possibilidade dessa vacina ter um efeito colateral e as pessoas terem problema, cara, eu não duvido 100%, eu não duvido. Mas pense você na emergência, você vai fazer, é como eu ouvi falar no bombeiro, primeiro vida, depois qualidade de vida. Mas escuta bem, eu estou falando de questões fora de política, pelo amor de Deus, porque se eu botar política, se eu botar religião, vira lado. Não diz que eu viro lado, não, não é, escuta bem, eu estou falando de fatos. É feita a história lá do cego, o cara foi dizer, mas você, porque Jesus curou o cego, mas não sei o que você viu, o cego fez, olha, eu não sei, eu não vi, eu só sei que eu era cego e ele me curou. Agora me admiro vocês, que são doutores da lei, não conhecem esse homem. Então, eu sou o cego da história, eu não sei, eu só sei que foi assim, como diz Chico, eu só sei que existia um país de um jeito e eu do outro. Esse outro país começou a cair, começou a derrubar muita gente, ele só consegue coisa com guerra, com violência, com mentira. Todo ano ele está atacando algum país para enriquecer disso. Ele só ataca países onde ele vai ter lucro, ele vai ter retorno. Ele não faz alianças, ele faz ameaças. Ele é bem típico o que a religião fez, no medo e na culpa. Aí em outro país que a gente botou pra lascar, que a gente falou do produto dele, que ele falou que é comunista, que não sei o que, porque eu nunca tenho problema com comunismo, né? Eu sou base comunista. Aí o cara vai lá e faz uma coisa boa pra todo mundo. Cria um chat GPT, GTP tá caro, sei lá, que paga. Aí o cara vai lá e cria um tubarãozinho, uma baleia, um peixe, um siri, de graça. Não sei se ainda se já tá cobrando. Mas assim, mas ele tem interesse econômico. Mas isso é que é política, é troca de interesses. Existe, como de novo, Caetano, diversas harmonias possíveis sem ter que ter um juízo final. Isso é política. Tu tem mão de obra, tu tem material, eu tenho. Eu boto máquina, eu boto pista e a gente trabalha junto e é bom para todo mundo. E essa, a princípio, é a ideia do comunismo, comum a todo mundo. Tira a visão política e bora para a palavra. Comunismo, comum. Eu comungo com você. Uma coisa comum a todo mundo. E isso, pá, sabe? A gente precisa muito mudar essa visão de vida que a gente tem das coisas e assim, enfim, eu tô vendo a possibilidade de, eu não tenho muita esperança, há muito tempo que eu perdi a esperança, eu com 30 anos eu tinha perdido a esperança no Brasil, na juventude, porque quando eu tinha 30, um jovem de 15, 16, fazer coisas com ele, todo, sempre se fizeram, mas a música se ouvia, o que se fazia, o que era bacana pra galera jovem, o que era bom, o que era prazeroso pra eles, era muito, sabe? Aí de repente eu vejo outra galera, velho, eu vejo outra galera surgindo, sabe? Eu vejo uma galera que não é tão machista, que tá acabando com o machismo, a galera que não é homofóbica, a galera que não é gordofóbica, a galera que não é racista, tem machista, tem tudo isso ainda, mas é muito menos. Cara, eu estudava com um cara no CPI, que ele era gay, e às vezes ele tava, se ele estivesse no ônibus, sei lá o quê, a gente não queria descer. Muita gente não queria descer do ônibus com o cara, eu acho que eu falei isso aqui. Pra não chegar com o cara na escola, tu não falar alguma coisa. Já aconteceu isso. Não comigo, porque eu nunca peguei ônibus com ele, ele não pegava minha linha. Mas eu já vi os caras dizer que parou pra não falarem mal dele. Porra. E eu me senti incomodado com isso, mas eu comungava desse pensamento. Por mais que eu nunca agisse, eu abraçava ele, eu conversava com ele. Mas assim, brother, tipo assim, eu saberia que se eu viesse com ele o caminho, a turma ia tirar onda. Isso existia na minha cabeça. A turma vai tirar onda. Por mais que eu aceitasse a onda. Deixa pra lá. Mas isso era um problema pra mim. Porque era um fato. E mesmo que não fosse problema pra mim, era um fato. E se é um fato, um grupo de jovens de 17, 18 anos que vai transformar um mundo, ser contra uma orientação sexual do cara que não é uma escolha, não é uma opção, ele não escolheu ser aquilo. Como minha filha me disse, pai, o senhor também não escolheu ser hétero. E então, enfim, para não entrar em outro assunto, né? Eu tinha perdido minha esperança. E de repente eu vejo essa galera totalmente diferente. Isso é uma galera totalmente diferente, sabe? Isso é muito bom. Eu tô até vendo uma pessoa tá dizendo que essas gerações foi a Ana Beatriz que disse que é uma galera que tá bebendo menos. Que eles têm direito a beber, mas tá bebendo menos. Sabe? Pronto, aqui em Portugal se pode tomar uma coisinha e dirigir. Meu filho, quando vai dirigir, meu filho não bebe nada. Não bebe nada. Ele tem essa consciência. Eles saíram, foram pra uma festa e fez, não. Tipo, eles foram para o Algarve no verão.
Aí foram com carro e a gente ficou, porque a gente tá trabalhando com ambulância, ou a moto e a ambulância, a gente, né? Ou trabalha de ambulância, precisa de carro, ou então para andar por aqui, andar com a moto. Então eles foram para o Algarve de carro, né? Só os jovens. E meu filho foi de carro porque quando ele queria beber, todo mundo ia de táxi ou de Uber, de Bolt. Quando não, ele ia com carro. E tem essa consciência. A gente confia plenamente nisso deles. E isso é muito massa. E não precisa a gente ter educado. Tipo, não sei onde foi que eu acertei. Não sei onde foi que eu acertei. É uma galera que veio com um chip diferente. E essa é a questão. O chip de alguns países são diferentes do chip antigo. Eles veem que pode resolver de forma diferente. Pode ser bom para todo mundo. Para concluir que já está muito grande, eu vi um livro, Conversa com Deus, e que Deus diz pro cara. Imagina, tipo assim, se o salário mínimo mundial fosse €1.000, €1.000, $1.000. Se o salário mundial fosse $1.000, não ia faltar nada para ninguém. As pessoas, todo mundo ia ter, no mundial, é qualquer país do mundo, receber $1.000 pelo menos. Se viveria um casal com um salário mínimo cada um, dificuldade mais viria melhor do que se vive hoje no Brasil, em parte da América do Sul e na África, né? E quem recebesse mais, beleza. Mas aí o cara faz mais. Mas quem tem dinheiro não ia querer abrir mão disso. Não. Todo mundo ia ter direito de ser rico ou milionário se quisesse. Você ia buscar, você ia ter oportunidade para crescer financeiramente, crescer intelectualmente, crescer espiritualmente, que era melhor de crescer espiritualmente. O que não haveria mais era miséria. Não há problema nenhum em a riqueza, não há problema nenhum em a milionários, bilionários, trilionários, herdilionários, zilionários. Não. O problema é a miséria. O problema é que os bilionários e quase trilionários estão pouco se lixando para o paupérrimo. E assim, e essa era a ideia. Se você der oportunidade para todo mundo fica bem, todo mundo vai consumir. A visão certa é, se eu der dinheiro, todo mundo compra, todo mundo, não falta para todo mundo, né? E eu disse que eu concluí mais uma coisa sempre falando que dinheiro realmente não é nada. Eu vi uma história de, até falei com o Moisés nesse dia, de Steve Jobs. E ele falou uma coisa, ele deu carne a uma palavra que a gente fala muito. O dinheiro não compra saúde, né? Eu acho que foi verdade. Ele foi dar uma das palestras que ele já estava dando fim de vida. E ele disse, eu vim agora com o carro. Ele fez, eu tenho dinheiro para comprar qualquer hospital do mundo. Eu posso comprar qualquer hospital completo no mundo. Eu acho que até com salário de funcionários e tudo. Eu tenho dinheiro para isso. Mas eu passei ali na rua agora, ele já estava com câncer, eu passei na rua agora e vi um homem na chuva, deitado em cima, deitado perto de uma carroça, sem camisa. Eu vi esse homem se levantar na chuva, sem camisa, e empurrar a carroça. E eu pensei, olha o que ele disse, eu daria toda a minha riqueza para ter a saúde desse homem. Aquela palavra, a saúde, o dinheiro não compra saúde, ficou pequena perto desse exemplo, disso que ele falou. E foi um fato, ele viu, aconteceu com ele. E tinha que acontecer com ele. Tipo assim, não a doença, mas essa situação dele ver o mendigo e dizer, ele trocaria o dinheiro de comprar um hospital, o maior que você conhecer no mundo, o mais caro do mundo, o Kubitschek lá o Sara Kubitschek de São Paulo, blá, 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 o Grey's Anatomy. Mas ele não tinha condições de suportar uma chuva sem camisa e empurrar uma carroça cheia de lixo, cheia de entulho, desculpa. De sei lá o que, de papelão, de alumínio, de ferro. Então, vamos tentar pensar em fazer alguma coisa para todo mundo, porque quando eu consigo ver todo mundo bem, quando a coisa é comum a todo mundo fica bem. E se eu ficar doente, vai doer menos ser tão rico e não poder comprar o oxigênio que está aqui do lado, eu não posso, gratuito, eu não posso respirar. Mas se eu só tiver um dinheirinho bom para eu viver com qualidade, dói menos. Eu acho que deu para entender. Ficou muito longo.